ficou conhecido como Pretty Little Liars da vida real. Isso porque uma jovem ela foi brutalmente assassinada pelas suas melhores amigas. E o motivo? Uma coisa bizarra. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para você ajudar o engajamento, para me ajudar o canal a crescer, a trazer gente nova aqui pro canal. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Skylar Niesse nasceu dia 10 de fevereiro de 1996. Era a única filha de Mary e David Niesse. E naquela época, a Mary Niesse trabalhava como assistente administrativa em um laboratório cardíaco e David Niesse era montador de produtos no Walmart. Niesse era uma estudante na University High School e que queria ser uma advogada de defesa criminal. A Niesse ela era considerada por todos uma garota muito doce, muito inteligente, muito amigável, muito legal. Ela gostava muito de literatura, ela era uma praticante literária, ela sempre estava lendo bastante livros. E também, como qualquer adolescente ativa, qualquer adolescente normal hoje em dia, ela gostava muito de compartilhar a sua vida nas redes sociais, então ela utilizava muito a sua conta do Twitter. Ela também era uma garota muito responsável, ela trabalhava na Wendy's, um fast food local, lá na cidade onde ela morava. E ela era tão responsável que ela nunca chegava atrasada e nunca perdeu um dia de trabalho. Quando ela tinha 16 anos, já no ensino médio, ela tinha duas melhores amigas, que era a Ed e a Sophie. Elas eram melhores amigas da Niesse e viveram juntas por muito tempo. E pelo menos, aparentemente, não havia problema entre elas. A Niesse conheceu a Ed quando ambos estudavam no ensino fundamental e a Sophie chegou à escola um pouco mais tarde. E no primeiro ano do ensino médio, todas as três tinham a mesma idade e já eram muito amigas. As três meninas elas eram inseparáveis, elas estavam sempre juntas, sempre fazendo as suas atividades na escola juntas. Fora da escola também elas sempre estavam fazendo alguma coisa juntas. Elas eram bastante amigas mesmo. Porém, os pais das outras duas garotas, da Ed e da Sophie, não eram pais juntos, eram pais divorciados. E a Niesse, ela era filha única e os pais dela eram casados, ela vivia ainda dentro do contexto familiar dela completo. E isso meio que fazia com que as amigas dela ficassem muito dentro da casa dela. Ela também servia como um apoio emocional bem grande para suas amigas, porque querendo ou não, ela estava dentro de um lar com os pais, ela era muito bem tratada por ser filha única. Então as amigas dela viam esse tipo de comportamento, viam como era a vida dela, né? Tinha um olhar ali meio estranho em cima dessa vida que a Niesse tinha, mas ao mesmo tempo a Niesse servia como um apoio emocional muito grande para suas duas amigas quando elas estavam tristes, ainda mais por problemas familiares. O relacionamento delas, das duas amigas com a Niesse, as duas amigas elas estavam sempre dentro da casa da Niesse junto com ela. Inclusive a Ed, ela era aquela garota toda mais animada, que gostava de fazer mais as coisas, sempre puxava as meninas para poder fazer coisas diferentes, coisas divertidas. A Sophie, ela era mais na dela, mais de boa, mais quietinha. E a Niesse, ela era aquela amiga parceira, aquela amiga fiel, que estava sempre querendo ajudar e sempre querendo o bem das outras duas amigas. A Sophie, a família dela era de uma família muito religiosa, e a família da Ed era uma família mais libertina. Então, e a família da Niesse era uma família muito presente, né? Então, às vezes, as meninas elas tinham essa discordância pela forma como elas eram criadas. E a Sophie, por viver de uma família totalmente rigorosa e religiosa, ela sentia muita inveja da vida que a Niesse tinha com os pais e também da vida de liberdade que a Ed tinha. Então, por mais que elas fossem amigas ali, a gente consegue ver que já tinha um atrito, uma inveja, alguma coisa ali entre as três meninas. Mas a amizade delas começou a ficar um pouco estranha quando a Niesse começou a compartilhar umas frases bem estranhas em seu Twitter. Em 1 de maio de 2012, a Niesse postou assim em seu Twitter: "Você é uma vadia dupla e obviamente estúpida, se você pensou que eu não iria descobrir." E no outro tweet dizia: "Pena que os meus amigos estão vivendo sem mim." Um dos amigos em comum das três garotas chegou a dizer que a Ed e a Niesse, elas estavam brigando muito, tipo, elas estavam sempre em atrito por algum motivo interno entre elas. Tanto que esse amigo, num dia, estava com a Sophie na escola e eles estavam ensaiando um teatro do livro Orgulho e Preconceito. E a Sophie, ela estava na linha
ouvindo uma discussão entre a Ed e a Anice. Acontece que a Anice não sabia que a Chouf, ela estava ouvindo a briga delas duas. Então, provavelmente a Ed começou a discutir com a Anice e chamou ela para uma terceira linha e ela ali ficou escutando tudo, estilo aquele filme Meninas Malvadas. Literalmente, igualzinho aquela cena onde uma fica conversando com a outra e compartilhando a linha para uma ficar ouvindo falando mal da outra. Ou seja, o objetivo aí era provavelmente da Ed, era que a Chouf visse a Anice brigando com ela ou até falando mal da própria Chouf, para que ela pudesse escutar esse tipo de coisa. 5 de julho de 2012, a Anice voltou do seu trabalho e foi para casa. Acontece que ela saiu, assim que ela chegou, ela saiu da sua casa e ela morava no térreo, então era muito fácil dela conseguir pular a janela. Ela saiu e deixou a janela aberta. Logo pela manhã, os seus pais acordaram, entraram no quarto da garota. Na verdade, viram que ela não levantou de manhã para fazer suas atividades, o que era muito estranho, porque ela era uma menina muito responsável. E assim que eles entraram no quarto dela, eles viram que a janela do quarto estava aberta. Preocupados com a filha dela não participar das suas atividades daquele dia, né, eles chamaram a polícia para que pudessem falar o que tinha acontecido e eles puxaram algumas imagens nas câmeras do prédio para saber o porquê que a menina tinha saído, o que aconteceu, se alguém tinha invadido a casa dela. E a única imagem que eles conseguiram pegar foi ela simplesmente entrando num carro sedã. Essa era a única pista no momento que eles tinham sobre o desaparecimento dela. E os pais da Anice, eles falaram que na verdade sim, ela tinha sido desaparecida, porque ao vasculharem o quarto dela, eles encontraram as escovas de dente dela intacta dentro do banheiro e o carregador do seu celular. Ou seja, ela saiu com o objetivo de voltar para casa por conta de ter deixado para trás esses pertences. Porém, como ela não voltou para casa, algo de muito ruim teria acontecido com a garota e por isso que eles decidiram acionar a polícia. Essa era a única pista no momento que eles tinham sobre o desaparecimento dela e os pais da Anice, eles falaram que na verdade sim, ela tinha sido desaparecida, porque ao vasculharem o quarto dela, eles encontraram as escovas de dente dela intacta dentro do banheiro e o carregador do seu celular. Ou seja, ela saiu com o objetivo de voltar para casa por conta de ter deixado para trás esses pertences. Porém, como ela não voltou para casa, algo de muito ruim teria acontecido com a garota e por isso que eles decidiram acionar a polícia. A polícia começou uma investigação para tentar descobrir o paradeiro da garota e, sendo assim, foram colher o depoimento das suas melhores amigas. E o que a Ed contou para a polícia e para os pais da Anice foi que ela, a Anice e a Rachel tinham escapado na noite anterior e que haviam dirigido por Star City. Porém, a Anice, ela tinha ficado muito chapada e elas deixou a garota próximo à casa, na esquina, para que ela pudesse entrar bem devagar, entrando sorrateiramente, para que os pais não tivessem percebido que ela havia saído. O horário que a Ed disse para a polícia que pegou a Anice em casa, ela disse que passou lá para pegar ela em torno das 11 horas. E também o carro identificado era o carro da Ed. Então a polícia viu que realmente a Ed tinha ido na casa da Anice para buscá-la. Mas a Anice falou que ela tinha passado lá em torno de 11 horas. As imagens da câmera do prédio constava que, na verdade, a hora que elas foram buscar a Anice era 00:30. Então, essa primeira informação não batia com a informação que ela tinha dado para a polícia. Nessa semana de desaparecimento, a Chouf foi participar de um acampamento fora da cidade e a Ed, inclusive, ajudou os pais da Anice a distribuir panfletos pela cidade de desaparecimento da garota. O desaparecimento da Anice já em investigação, algumas pessoas chegaram até a falar para alguns policiais que, na verdade, teve uma festa lá perto da casa deles e a Anice foi para essa festa, usou muita droga, se drogou, teve uma overdose e as pessoas da festa ficaram com medo do que podia acontecer com ela ou de alguém descobrir que ela tinha tido uma overdose e ela veio a óbito e simplesmente se livraram do seu corpo. Mas isso não fez o menor sentido na época, a polícia não levou em consideração essa história. A polícia teve que continuar investigando e os pais da Anice tiveram que suportar uma espera agonizante antes que a verdade sobre a sua filha fosse revelada. Felizmente, a mídia social ofereceu algumas pistas, já que as 3 meninas eram muito ativas no Twitter e no Facebook. Na tarde antes de Anice desaparecer, ela tuitou, cansada de estar em casa. Porra, obrigada amigos, adoro sair com todos vocês também, de uma forma irônica.
E no dia anterior, Nice postou também: você está fazendo merda sim, é por isso que nunca posso confiar completamente em você. Sendo assim, um dos investigadores criou uma conta falsa nas redes sociais e começou a tentar criar amizade com as duas amigas da Nice em suas redes sociais para tentar descobrir alguma coisa, porque para ele estava faltando alguma informação ali que as amigas dela tinham sim a ver com o desaparecimento dela. Então ele conseguiu se infiltrar nas redes sociais dessas meninas e acompanhar um pouco mais as informações, as coisas que elas postavam diariamente. O que os investigadores notaram foi que elas não postavam absolutamente nada sobre o desaparecimento da melhor amiga, o que era estranho, porque elas eram inseparáveis e a melhor amiga desaparece e ninguém posta absolutamente nada ou fala absolutamente nada sobre isso. Elas também pareciam estar felizes nas redes sociais, inclusive a Ed postou uma foto no Facebook com a Sophie e elas ainda falaram sobre mudança de vida e coisas novas e atraiu coisas novas, bem felizes, e esse comportamento chamou muita atenção dos investigadores. Inclusive, uma das postagens que elas fizeram, elas citaram a seguinte frase: ninguém neste mundo pode lidar comigo e com a Rachel. Se você acha que pode, está errado. Todas as evidências que tinha do caso até aquele momento levavam para que as duas amigas tivessem alguma coisa a ver com o desaparecimento da Nice. Primeiro, por conta da divergência de horários. Segundo, pelo carro que era utilizado. Terceiro, pelas postagens que elas faziam nas redes sociais. Quarto, pelos amigos que eles tinham em comum falar que as três garotas estavam com a amizade abalada. E também pelas postagens que a Nice estava fazendo no seu Twitter de indireta para suas amigas. Tudo isso levava como as duas garotas terem feito alguma coisa, mas a polícia ainda não tinha provas o suficiente para incriminar as duas adolescentes. Foi então que no dia 28 de dezembro de 2012, um pai desesperado ligou para o 911 do condado de Mongolia e disse para a polícia assim: eu tenho um problema com uma filha minha de 16 anos. Eu não posso controlá-la mais. Ela está batendo em nós, está gritando. Ela está correndo pela vizinhança. Essa menina era a Sophie e depois de 6 meses do desaparecimento da Nice, ela estava totalmente descontrolada, com a sua cabeça totalmente perturbada. Foi então que a polícia foi até o local, pegou ela e levou ela para a delegacia para tentar conversar e entender o que estava passando na cabeça dela. E já num surto, num momento de desespero, ela confessou que ela e a Ed mataram a Nice. Meu Deus do céu, isso que elas eram melhores amigas inseparáveis, tá? Melhores amigas inseparáveis. Ela chegou a dizer para a polícia que ela e a Ed planejaram há mais de um mês a morte da Nice. Que simplesmente um dia as duas estavam na aula de ciências e uma falou para a outra: seria interessante se a Nice morresse. E a outra concordou, então começaram a planejar o assassinato da amiga. Deixaram a casa da Ed preparadas para realizar o sequestro da Nice, levando com ela facas de cozinha, toalhas de papel, água sanitária, panos de limpeza, roupas limpas e uma pá. Elas esconderam as facas em suas bolsas e esconderam os itens restantes no porta-mala do veículo da Ed. Do desaparecimento, a mais ou menos 00:30, a Ed, que estava sobre posse do seu veículo, no caso ela estava dirigindo, ela parou na frente da casa da Nice. A Nice não queria sair naquele dia, porém elas falaram que queriam conversar com ela, elas insistiram falando que iam conversar, que elas podiam ser amigas de novo, que ia ficar tudo bem entre elas, que elas precisavam ser amigas. Então a Nice acabou aceitando o convite de sair aquele horário. Foi então que ela pulou a janela e foi o horário que a câmera pegou ela entrando dentro do carro da Ed. As meninas planejaram viajar ao longo da Rota 7, mas deram meia volta ao avistar um carro da polícia estadual estacionado em frente a uma sala de jogos. Elas finalmente chegaram ao seu destino do outro lado da fronteira do estado da Pensilvânia, um local onde todas as 3 meninas haviam fumado maconha ocasionalmente. Assim que elas chegaram naquele local, que era o local que a Nice já frequentava com as 3 meninas, a Ed disse que precisava de um isqueiro para que elas pudessem acender um cigarro. E estava à noite, estava escuro, era um lugar afastado da cidade, porque eram garotas menores de idade usando drogas. Então a Nice foi e falou: tudo bem, gente, não tem problema, eu vou no carro pegar o meu isqueiro e já volto. Na hora que ela virou as costas, as duas garotas estavam com as suas bolsas, suas mochilas, né? Elas tiraram a faca, olharam uma para a cara da outra e contaram até 1, 2, 3 e atacaram brutalmente a Nice.
A mesma tentou correr, mas só conseguiu correr alguns pés, ou 2 metros, antes que a Chouf a derrubasse no chão e continuasse a esfaqueá-la. Nice conseguiu arrancar a faca de Chouf dela e, em uma tentativa de defesa, cortou o joelho da Chouf. Já Ed continuou a esfaquear Nice até que houvesse silêncio completo. E, de acordo com a Chouf, o pescoço da Nice parou de fazer sons gorgolejantes. Chouf e Ed tentaram enterrar o corpo, arrastando Nice para o lado da estrada, mas a estrada corria ao longo de um riacho e o solo era muito duro e rochoso para cavar um buraco. Em vez disso, cobriram o corpo da Nice com pedras, galhos caídos e terra. Elas voltaram ao carro para se limpar e limpar a cena do crime. Então deixaram a cena, se desfizeram de suas roupas encharcadas de sangue e voltaram para suas casas. Mediante a confissão do crime, a polícia perguntou para elas duas o porquê que elas tinham feito isso com a Nice, qual que era o motivo delas terem matado a melhor amiga de forma tão brutal, e a resposta que as duas deram para a polícia foi simplesmente porque elas não gostavam mais dela. Mas o que pode ter acontecido, na verdade, era que a Ed e a Nice, elas eram muito amigas desde criança, muito amigas mesmo. Mas então a Ed conheceu a Chouf, que virou amiga da Nice também, então virou o trio inseparável. Só que a Ed e a Chouf, elas viraram amigas muito mais íntimas, elas começaram a ter um relacionamento muito íntimo, as duas. E a Nice, ela não concordava com aquilo, e a Nice chegou a pegar a Ed e a Chouf tendo relações sexuais. E pra época, né, ela começou a dizer que as duas amigas eram lésbicas e elas começaram a brigar entre si, e a Nice poderia estar ameaçando as duas amigas a contar pra todo mundo que elas duas eram namoradas e estavam tendo relações sexuais. E as duas meninas, por medo da Nice ficar falando isso pros outros e tornar a público, as duas acabaram matando a garota. No início de janeiro de 2013, as duas meninas levaram os policiais até o local do crime, tentando mostrar onde eles podiam encontrar o corpo, mas naquele primeiro momento isso não aconteceu. Eles não conseguiram encontrar nada do corpo da Nice. Porém, o local onde elas enterraram a Nice estava coberto de neve e naquele momento era impossível eles conseguirem identificar ou descobrir algum corpo, algum cadáver ali naquele lugar. Então, depois de um tempo, assim que abaixou a neve, a polícia voltou ao local e eles encontraram os restos mortais da Nice. Já estavam num estado avançadíssimo de decomposição, inclusive o corpo era praticamente irreconhecível. Porém, em 13 de março de 2013, o laboratório criminal, a perícia, eles identificaram o corpo, aquele corpo encontrado, como da Scar Nice. Os investigadores também compararam as amostras de sangue no porta-malas da Ed com o DNA da Nice, e ela foi presa em 1º de maio de 2013 no estacionamento de um restaurante, Crank Barrel. Ela foi acusada de homicídio em 1º grau e se confessou culpada em janeiro de 2014. Recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional aos 15 anos. Chouf também foi julgada e também recebeu a sentença de prisão perpétua. Os pais da Nice, eles ficaram totalmente indignados com os acontecimentos e também com o fato da liberdade condicional em 15 anos de prisão. De acordo com os pais da Nice, as duas garotas, elas não têm a mínima possibilidade ou chance de viver em sociedade pelo crime que eles cometeram. Inclusive, elas ajudaram os pais a distribuir cartazes da menina pela cidade, coisa que deixou os pais dela ainda mais indignados. Também, de acordo com os médicos legistas, a Nice morreu atacada com mais de 50 facadas. A família de Nice também ajudou a aprovar a lei de Skylar, que exige que o Estado emita alertas Ambers para todas as crianças desaparecidas, mesmo aquelas que não se acredita terem sido sequestradas. Embora isso possa não ter salvado a vida de Skylar Nice, porque ela foi morta antes de seus pais perceberem que ela estava desaparecida, este novo sistema na Virgínia Ocidental pode salvar mais algumas vidas por meio de notificação oportunas de crianças desaparecidas. Esse foi o caso da garota considerada Pretty Little Liars da vida real. Pretty Little Liars é uma série, né, se vocês não assistiram. Não é a história da série ou igual à série,
mas lembra um pouco a série por conta de amizades e tudo mais, né? A Nice, ela confiava muito nas suas amigas, tinha os seus problemas internos, mas todos os adolescentes dentro de um grupo de amigos têm as suas confusões, têm as suas tretas, né? Têm as suas brigas. Ela jamais iria imaginar que as amigas que ela tinha de tantos anos, principalmente a Ed, que era uma amiga desde o ensino fundamental, fosse cometer essa brutalidade com ela. Mas ainda assim o caso ainda gerou a lei na cidade sobre o alerta de crianças desaparecidas, independente do tempo que a criança foi desaparecida, quanto tempo tá, né? Essa lei foi aprovada no estado, então pelo menos tudo isso gerou algo muito bom e pode salvar a vida de outras crianças. Esse foi o caso de hoje. Se você já conhecia esse caso, deixa aqui pra mim nos comentários. Me fala o que você achou. Me deixa um comentário aqui, me deixa um biscoitinho aqui no vídeo pra me ajudar no engajamento, pra YouTube recomendar os meus vídeos pra outras pessoas e pra me ajudar a chegar à meta de 3.000 inscritos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!